Não pode imaginar que a gente vai fazer uma prática sexual com alguém, imagina duas mulheres, né? Onde a mulher vai tocar a outra. E essas secreções não serão trocadas, serão trocadas. Então, em algum momento, a flora vaginal de cada uma delas pode se desequilibrar porque veio agente novo. E isso não necessariamente é uma infecção. No entanto, existem outros agentes, né? Como tricomonas, que é um protozoário, como o vírus do herpes, o vírus do HPV, o vírus do HIV, a clamídia, que é uma outra bactéria, que não vivem naturalmente no nosso corpo. Eu preciso ter contato com alguém alguém que tem esses agentes para eu poder ter contato. E como que a gente faz para identificar ou saber, assim, na hora que, no caso, quando a gente vai se envolver com uma mulher que já está desregulada ali, como que a gente faz para identificar ou até mesmo lidar na hora? Porque, querendo ou não, mesmo que você identifique que fica uma situação muito desconfortável, você fala, não vou mais, não quero mais, eu tenho um curso de inglês agora, tchau. Como você lida nessa situação? Eu, pelo menos, queria muito constrangida se alguém fizesse vai fazer línguas em outro lugar? Então, como você lida com isso? Então, veja, eu acho que é bem bacana que na prática sexual com uma outra pessoa, a gente consiga olhar o genital do outro, não só no sentido de... Peraí, deixa eu examinar você primeiro, tá? Depois que eu te examinar, eu digo se vou ou não. Quer dizer, não funciona assim, né? Mas sabe, um olho no gato e outro no peixe, né? Um olho dá no tesão, tá dando uma espiada geral. Agora, eu acho que é bem bacana a gente dizer assim, não existe proteção 100%, tá? Não existe. Então eu digo muito isso para os meus alunos, eu digo muito isso para as mulheres que eu atendo. Quem não quiser ter nenhum tipo de infecção sexualmente transmissível não transa nunca. Né? Vocês me entendem, assim? Porque não há um método 100% seguro. E eu gosto muito de fazer uma comparação. Você vai sair na chuva, bota capa de chuva, se veste toda, coloca um guarda-chuva e vai ter respingo em você. Então não há proteção 100%. Então é muito bacana que a gente entenda que essa prática sexual em geral, para ela ser prazerosa, né? Tem que ter encontro com o outro, tem que ter troca, os corpos se juntam, as secreções são trocadas. Então, é isso, a gente tem também que se dar conta emocionalmente de ir para esse encontro. Né? A gente protege o que é possível, então vai lá, faz teu exame de rotina, toma as vacinas que dá para tomar, toma a vacina do HPV, toma a vacina da hepatite B, faz de maneira regular os exames de hepatite C, de HIV, de sífilis, identifica os encontros em que você se expôs um pouco a mais, né? Que eu acho que é bem bacana. Que tipo de exposição você tomou? Existem medicamentos que ajudam nisso e usa os métodos de barreira possíveis, né? E o resto cruza os dedos e se joga, porque né? Então, senão nunca mais. Né? Eu acho que é muito bacana falar assim na real e não fazer um discurso médico todo higienista e tal, porque não é isso que acontece de fato. É real, né? Não é a vivência de todo mundo. Então a gente tem que assim, dar uma olhadinha na hora, né? Dar uma espiada. A lupa assim, ó, chega lá na hora assim, calma gata, deixa tem uma lupa assim, vai. Nós temos um Sherlock Holmes. Outra coisa importante, olha, quando a gente conhece bem o nosso corpo feminino, é mais fácil de identificar o corpo de uma outra mulher. Então, fica atenta aos teus próprios cheiros, né? Fica atenta ao teu próprio corpo, ao aspecto da tua secreção vaginal, como que ela muda ao longo do mês. A mulher termina de menstruar, a vagina em geral está um pouquinho mais seca, a secreção é mais transparente, um branco clarinho. Os dias vão passando e quanto mais perto da ovulação essa mulher tá, mais essa secreção ela vai ficar mais
que a gente chama finlante, mais liguenta no popular, né? Aquela que você fala Mais assim, fina. Clara de ovo. Isso. Quando a ovulação acontece, logo depois da ovulação, esse conteúdo vaginal, esse muco fica mais grosso, né? Quase parece assim uma goma. Como se você pegasse tapioca ou goma, botasse água quente, fica aquela coisa meio chiclete. Logo após a ovulação, você vai ter 2 hormônios atuando juntos, então você vai ter mais acidez, o conteúdo vaginal vai ficando mais branco, mais espesso, mas em geral, eu costumo dizer assim, não tem mau cheiro, né? Agora, por favor, vagina não cheira perfume, né? Não é cheiroso de perfume. Melhor que perfume. Né? Porque nós mulheres somos educadas e criadas para imaginar que a nossa vagina é suja, que a nossa vagina fede, né? Que é errado ter secreção vaginal. Ai, que então, babaquice, meu. O famoso bacalhau que muita gente fala. isso que eu mais recebo no consultório são as mulheres falando mal delas mesmas. Doutora, eu vim aqui porque eu tô com mau cheiro. Você vai dizer, não tem nenhum mau cheiro, é o cheiro da própria vagina. Então é legal a gente ter contato com o próprio corpo, saber como ele é, quais são as mudanças que esse corpo passa ao longo do mês, como é que eu tô, larará. E aí eu vou conseguir reconhecer isso na relação com uma parceira, né? Quando há odor, mau cheiro mesmo, você vai perceber que tem um cheiro estranho, que tem um cheiro esquisito, né? E aí na hora é a questão, assim, da tua decisão, eu acho que de um papo sincero, né? Então, dá uma disfarçada. E às vezes, sabe, é isso, dizer com todo carinho, com toda gentileza, olha, eu tô identificando aqui alguma coisa, acho que talvez fosse legal, enfim. Uma relação de respeito, bacana, de carinho, se salva, né? Ao final, se Acabei salva. de ter uma ideia incrível. Quando acontecer esse tipo de situação, isso vai ser muito constrangedor, mas você para e aí você começa a chorar no meio assim, antes do sexo, começa a chorar e você fala, cara, não consigo, tô pensando na minha ex. É a melhor desculpa, assim, e você vai ser constrangido, mas pelo menos. Gente, eu acho que independente de ser um relacionamento longo, estável ou não, a gente tem que conversar com a pessoa que a gente tá se relacionando, né? O problema é que nem todo mundo consegue levar numa boa, né? Mas é sempre bom mesmo, você conseguir porque falar pra pessoa, dar um aviso pra ela, né? É Tipo, porque falta conversa também. A maioria das pessoas não levam numa boa porque falta diálogo, falta informação. Então você vai falar, olha, não vou porque alguma coisa parece estar desregulada. A pessoa vai falar, poxa, você tá me xingando, sabe? Em vez de pensar que realmente preciso ver o que tá acontecendo, já, sabe? uma ofensa mesmo, É. né? Mas vocês estão levantando uma coisa tão bacana, né? Que é o constrangimento, não deixa de ser um constrangimento de como é que cada uma de vocês também lida com isso. Veja, a gente só imagina que é constrangedor pro outro quando é pra gente. Eu acho Quando que é pra muito- gente é legal, é tranquilo, é tranquilão, por mais que a outra pessoa fique constrangida, mas ela sente que tá tranquilo pra você. Então, eu acho que se isso vai numa onda e todo mundo vai meio que se trabalhando, puxa, formar um clima ali, né, que você Isso. pode falar. isso é autocuidado e é cuidado com o outro, Sim. né? Bonito. Acho que ainda partir do mais em momento que relacionamentos você- a gente acaba conhecendo o corpo da outra pessoa e a gente pode também apontar coisas que a gente vê e talvez a outra pessoa não tenha percebido, às vezes alguma coisa tá diferente. Eu acho que a partir do momento em que você entra num relacionamento, é muito importante você ter a iniciativa de você chegar e falar, bom, agora que a gente tá entrando num relacionamento, vamos juntas fazer um exame, vamos ver como é que a gente tá. Vamos conversar sobre isso. Porque nem tudo são flores, né? Mas a gente pode trazer flores numa situação que é mais sensível. Né? Legal a gente não esquecer dos encontros casuais, né? Porque senão a gente também pode dar uma ideia, né, de que só dará certo se for no meio de um relacionamento. Sim. Então eu acho que tem muito de como você se coloca nos encontros que você vai ter, né? Então é como você olha para o teu corpo, como você está de acordo com ele, como você lida com o corpo da outra pessoa, né? Então puxa, às vezes acredito que num relacionamento mesmo que casual,
dá pra você ter né, um bom Ainda mais bom com, contato, com essa falta de proteção especial para o relacionamento entre mulheres, mesmo que seja casual. Principalmente se for uma coisa casual, né? Como você vai se proteger? E é bem bacana a gente lembrar de todas as nossas práticas e que de repente tiram a consciência da gente para um sexo onde a gente possa estar de olho no que está acontecendo. Que a gente tá ciente, assim, Isso. de tudo que tá acontecendo mesmo. Que a gente tem noção que a gente tá fazendo também. Isso. E não só ciente no sentido de se policiar, mas no sentido de sentir. Sentir a outra pessoa com quem a gente está se relacionando, né? Porque muitas vezes, a mulher pode estar na vibe dela, né? Ou porque usou alguma coisa, ou bebeu, ou usou alguma droga, enfim. E aí você nem está conectada com a outra pessoa, você está numa viagem que só é sua. Tá chapada pra porra, tá ligado? Você nem sabe o que você tá fazendo. Você não consegue nem falar não pra nada. Pronto. Nem você consegue dar consentimento. Então assim, você sai da relação, né? Se expõe a outra pessoa, então estão duas pessoas expostas. Então assim, sexo legal, protegido e não combina, né, com nenhuma prática, nenhum uso de nada que te altere a consciência. Deveria ser assim. De novo, só não querendo marcar algo de castrar as liberdades e tal, mas pra gente pensar, né? Para que a gente possa refletir um pouco sobre isso e para que esse sexo seja legal, bacana, prazeroso, satisfatório. A bebida também está bastante na questão de conhecer o seu próprio corpo. Então saiba o quanto você deve beber, saiba o quanto você deve fazer. Né? Exatamente, aquela responsabilidade da sua própria consciência, assim como responsabilidade com a pessoa que você está. Sim. Consigo mesmo, para não se expor, sabe? Então, não vou falar que nunca fiz. Não vou falar que adoro. Não vou falar que faço frequentemente. Eu digo bebê, tá? Sexo eu adoro. Eu acho que a gente podia aproveitar e trazer para vocês dados de pesquisa, né? Então, qual é essa quantidade de bebida que está relacionado com problemas, né? E pasmem todos, mas mais de 4 doses de qualquer bebida. Então 4 doses seria uma dose seria uma dose de qualquer destilado, ou um copo de cerveja, ou uma taça de vinho. Isso seria o equivalente a uma dose. Então mais de 4 doses num único evento, já para as mulheres, já seria ruim para a saúde. Relacionado a câncer de mama, alterações hepáticas, e para os homens mais de 5 doses num único evento. Então, é bacana a gente ter uma ideia de que quantidade que é essa, porque eu acho que com consciência, com conhecimento, digamos assim, a gente pode fazer escolhas com mais consciência. Não, né? Eu quero usar, não quero usar, quanto. Mas eu acho que o conhecimento ele é um grande divisor de águas, né? Porque vai lá e me dá a possibilidade de escolha, né? Vai lá e me diz, olha, eu posso escolher, né? Exato. Então acho bacana fazer essa cuidado, responsabilidade. Outra coisa interessante também, assim, todas as pesquisas mundiais sobre saúde, né, de mulheres que fazem sexo com mulheres, apontam um índice elevado, uma prevalência elevada de tabagismo, né, de drogas recreativas e de álcool. E se a gente está tentando fazer uma relação disso com saúde, existem algumas dessas substâncias ou, né, de bebidas que vai ter a longo prazo um preço a pagar sobre a sua saúde. Exato. Então, né, é bacana lembrar disso. Assim também como o sobrepeso, né, como a falta de atividade física, né, que são hábitos que também estão relacionados com uma qualidade de vida e também com saúde que a longo prazo vai ajudando. Por exemplo, existem alguns tipos de câncer, além do câncer de colo do útero, né? Existe, por exemplo, câncer de mama,
câncer do endométrio. E independente da orientação sexual dessa mulher, ela não precisa necessariamente ter sexo com a mulher. Mas aquelas mulheres que não vão engravidar, ou que engravidam um pouco, vão ter uma relação maior, né, com essas doenças. E essas doenças, elas também estão relacionadas com obesidade, com a falta de atividade física, né? Também com o uso de álcool em excesso ao longo dos anos. Então, a gente percebe que, na verdade, se a gente vai juntando uma série de coisas, hábitos, escolhas, aquilo pode fazer um conjunto de fatores de risco que podem no futuro pesar um pouco. Então veja, a gente não tem que, para não ter câncer, ter filhos. O que é isso, né? Ser mulher não é igual a ser mãe, por favor, Exato. né? Mas assim, aquilo tudo que a gente pode evitar, puxa, dá pra fazer. Aquilo que eu posso escolher, né? E que na minha escolha eu posso não ficar doente, seria bacana, seria legal. Então acho que bacana comentar aqui. O que causa o câncer, na verdade, é uma mutação, uma alteração no DNA das células, né? Precisa que isso aconteça para que o câncer ocorra. Mas existem alguns fatores de risco que ajudam uma célula de câncer a crescer. Então, o câncer do endométrio, o câncer de mama, ele é estimulado pela presença dos hormônios femininos. Então, não é o hormônio feminino que vai fazer a mulher ter câncer. Se ela tiver um câncer, aqueles hormônios podem ajudar aquele câncer a crescer, de mama e de endométrio, por exemplo, né? Então, por isso, aquelas mulheres que não engravidam ou que engravidam pouco, elas vão ter mais tempo sob a ação dos hormônios femininos mais potentes do que aquelas mulheres que engravidam muito, porque durante a gravidez as mulheres têm hormônio feminino, mas numa potência menor do que a mulher que não está grávida. Então, isso vai conferir uma certa proteção para ela. Então, por isso é que a questão de engravidar pode trazer uma certa proteção. Mas entendam, não é um fator causal. Não é que engravidar evita ter câncer. Perfeito? Acho que deu para clarear. E amamentar, na verdade, não é o ato do bebê sugar no peito da mãe, mas é as mulheres que ficam amamentando, muitas deixam de menstruar. Então, não menstruar é que traria a proteção Então contra... seria a variação hormonal. que traria Isso, essa exatamente. A amamentação faz o bloqueio do estrogênio para muitas mulheres, não, a gente pode dizer que é para todas, mas aí pelo fato de não menstruar, elas acabam ganhando uma proteção adicional, né? De novo, não como causa, mas como um agente que proliferaria um câncer que já estivesse por lá. Eu acho importante a gente também entrar nessa questão hormonal, falar um pouco de anticoncepcional, porque a comunidade lésbica não é muito, Ótimo. Não é muito Afeita, usuária gosta de muito. anticoncepcional. Bom, com relação ao anticoncepcional, os métodos contraceptivos hormonais, que são popularmente conhecidos como anticoncepcionais, eles bloqueiam a produção hormonal ovariana. Então aquela mulher não vai ovular. Então um dos grandes objetivos, ou talvez o maior objetivo desse método hormonal, chamado contraceptivo hormonal, é evitar a gravidez, né? Mas o bloqueio do funcionamento daquele ovário, a muito longo prazo, protege essa mulher de câncer de ovário. As mulheres usuárias de anticoncepcional, elas vão ter uma proteção adicional para outras coisas. O método contraceptivo hormonal também traz outros ganhos. Trata endometriose, trata a TPM, porque bloqueia a ovulação, né? Então, trata aquela dismenorreia, que é a dor durante a menstruação, que não é necessariamente uma doença, mas algumas mulheres têm dismenorreia bem forte. O anticoncepcional também reduz o volume de menstruação, né? Faz a mulher sangrar menos dias, menor quantidade. Então, veja,
acaba que a usuária de método contraceptivo hormonal, seja na forma de comprimido, ou na forma de anel vaginal, ou de adesivo, ou injetável, ou implante, ou DIU de hormônio, né? Essas são só maneiras de administrar o hormônio, mas são todos métodos hormonais, terão outros ganhos que não só evitar a gravidez. E tem muitas mulheres, por exemplo, uma outra condição clínica, síndrome do ovário policístico, né? Aquela mulher que não ovula, demora muitos meses para menstruar, que tem um desequilíbrio entre a produção, às vezes, de hormônio masculino em relação ao feminino, então ela tem mais acne, ela tem mais pelos no corpo em locais que não são os usuais das mulheres. Então, essa síndrome do ovário policístico, ela pode ajudar essa mulher no futuro a ter doença cardiovascular, a ter pressão alta, a ter diabetes. Essa mulher não consegue engravidar, essa mulher pode ter mais chance de câncer de endométrio no futuro. E essa síndrome do ovário policístico é tratada com anticoncepcional. Então, às vezes, essa mulher não tem vontade de engravidar, mas ela tem uma síndrome do ovário policístico, ela faz sexo com mulher e ela precisaria do anticoncepcional, nada a ver com a prática sexual dela, mas ela precisaria para a saúde dela. Então, acho que é bacana desmistificar isso também, porque para muitas mulheres que fazem sexo com mulheres, elas têm uma certa resistência ao uso do anticoncepcional, ao invés de imaginar que ele pode ser uma arma bacana, um medicamento legal para quem precisa. Sim. Tá? Acho que talvez fosse bacana desmistificar. Porque às vezes é algo que te ajudaria para a tua saúde e de repente você está se privando por puro preconceito, por achar Ou pelo que... orgulho de você não colocar, não precisar. Isso. Então eu acho que a gente desmistificar coisas, quebrar barreiras e pensar na saúde, né? Sou mulher... O que é melhor, né? Quais são, sou mulher, como é meu corpo, como é que meu corpo funciona, como é que eu levo a minha vida e o que eu escolho e como eu escolho viver que me vulnerabiliza, né? E quais são as especificidades da minha vida que me levam a ter esse ou aquele cuidado, né? E aí a gente entra novamente na questão da sexualidade da mulher dependendo dos homens. Isso não é uma coisa que necessariamente precisa ser um fato, né? Então, usar anticoncepcional não pelo homem, que não existe na sua vida, mas pela sua saúde, de mulher. De mulher, exatamente. Acho bem bacana. É legal isso, você poder olhar para a tua saúde, né? De repente, usar os recursos que a medicina tem disponível, né? Para isso, para você ficar bem. Acho que existe muito dessa questão da marginalização da mulher lésbica em espaços, por exemplo, um espaço seguro de atividade física, ou até sair muito cedo de casa para não ficar em casa naquele ambiente onde os pais não te aceitam, se expor muito cedo a uma vida de beber cedo, de fumar cedo. Então isso é uma coisa que realmente a gente acaba perdendo na questão de saúde. Sim. Por causa da marginalização, por causa da lesbofobia, da misoginia. Isso.